tenho que olhar para o texto e entender que ele é um produto gerado por um conjunto de habilidades que está conformado em estruturas. Tudo bem? Vamos falar de correção de redação para o concurso da Caixa Econômica. É muito importante você entender a mentalidade daquele que corrige para que a sua dissertação seja cada vez menos intuitiva e mais assertiva, mais adequada àquilo que é a expectativa da banca, a expectativa de quem corrige. Eu sempre destaco que há 3 critérios que monitoram a avaliação. 3 critérios que vão trabalhar elementos textuais, elementos gramaticais e elementos informativos. Porque a redação não é uma motivação subjetiva. A motivação é dada pela banca. Então você tem uma proposta redacional, você tem um tema e adequar-se a esse tema é já parte da nota, uma parte muito importante. Então temos conteúdo, temos estrutura, temos a parte da construção, que exige de nós acabamento, legibilidade, correção gramatical, equilíbrio naquilo que escrevemos. Vamos observar então esses 3 itens juntos, como eles formam critérios de avaliação fundamentais para uma prova. Tá bem? Conteúdo tematizado. Então não é um conteúdo independente, é um conteúdo que reflete exatamente a proposta redacional. A partir do momento em que há um tema, há uma hierarquia nessas informações. Então a forma como você analisa, a forma como você traz informações sobre o tema estarão sob avaliação. Por isso que é muito importante você estudar informações relacionadas ao trabalho bancário, a temas anteriores e também à atualidade, temas da atualidade, que podem ou não ter ligação com o trabalho do banco, o trabalho bancário, a prestação de serviço. Temos a estrutura redacional, em que introdução, desenvolvimento e conclusão têm papéis fundamentais e você precisa aprender a lidar com cada uma dessas categorias. E temos a parte da correção gramatical, que ela se transforma então em um elemento julgado de uma maneira muito objetiva, mas também a erros mais agressivos, a problemas gramaticais mais intensos, que apesar da banca tirar um ponto, punir aquela falha, aquele erro, às vezes muito básico, um erro muito agressivo, acaba contagiando esse estado de cooperação que sempre existe no texto, entre quem escreve e quem lê. É uma falha tão forte que acaba afetando aquelas noções principais que há na interação textual. Então, muita atenção à correção gramatical e é claro que nessa parte estruturalmente menor, muito cuidado com a legibilidade, com as marcações que você precisa evidenciar, o cuidado com a margem, o espaço inicial dos parágrafos, as marcações de acentuação, de vírgula, de ponto final, tudo isso muito evidente, um jogo limpo, em que não haja dificuldade para aprender esses sinais, para que a leitura, então, possa fluir com tranquilidade. Tá bem? Não há dúvida que a banca olha para cada um desses quesitos e avalia, e procura neles quesitos que sejam valorizados ou desvalorizados de acordo com aquilo que você está produzindo. Também é importante perceber que aquilo que a gente chama de dissertação argumentativa. Professor, dissertação argumentativa, sim, você tem na dissertação argumentativa estrutura. E nessa estrutura, eu, avaliador, se eu me coloco no lugar do avaliador,
eu terei uma perspectiva de olhar para a introdução e avaliá-la dentro do tipo de texto. Então, numa introdução argumentativa, você não pode deixar de, além de apresentar o tema, posicionar-se em relação a ele, já que estamos diante de uma dissertação argumentativa. E é claro que tudo é papel branco, é papel, né? É um papel que todo mundo recebe da mesma forma, né? E essa caneta que vai imprimindo tinta no papel pode, além de escrever o que é necessário, poder encantar quem vai ler. Essa magia que o papel produz, que a textualização contém, é fundamental. Então eu quero fazer uma introdução, não só uma introdução que esteja adequada ou correta dentro daquilo que seria o que eu preciso fazer. Há também a preocupação de comunicar com seleção vocabular, com boas ideias, com jogos de palavras, ou seja, mostrar com a matéria-prima com a qual trabalha intimidade. É muito importante nessa hora da introdução, em que o primeiro contato ali é feito. Mas não percam de vista jamais que se eu estou na posição de avaliador, eu olho para a introdução e quero ver aquilo que é indispensável para ela. Se você vai fazer bem feito ou não, é outro critério, mas eu preciso encontrar a tematização do que trata a sua dissertação e a posição que você tem em relação ao tema. E aí é óbvio, você precisa calcular que há estratégias de fazer isso, formas mais produtivas, coisas que você precisa estar treinando agora. A introdução, por exemplo, é muito interessante quando você enuncia no primeiro trecho a realidade atual e com um ponto final, geralmente, melhor o ponto final, usa-se de uma conjunção adversativa para introduzir a informação que será trabalhada. Um mas, um porém. Essa marcação é muito atrativa, porque após o porém, você tem a informação nova. Se o que veio antes é a informação comum, com a conjunção adversativa, você vai trazer ali uma perspectiva nova a que será trabalhada e é ali o seu ponto de vista, aquilo que você vai desenvolver. Quando nós olhamos o desenvolvimento, é ali o núcleo duro do texto que chamamos argumentação. Se o texto é argumentativo, é aí no desenvolvimento que você precisa intensificar. Então, eu, avaliador, li a introdução, percebi o encaminhamento que você está dando, vou em busca da sustentação para esse ponto de vista. Sacaram como uma coisa está relacionada à outra? Professor, eu tive uma ideia brilhante, mas as ideias, elas precisam se concatenar. O segundo parágrafo conversa com o primeiro e ao mesmo tempo conversa com o terceiro. Há uma conexão permanente, há uma continuidade permanente e isso nos traz a percepção da importância do tema. O tema ele está sendo citado, tocado, ampliado a cada momento da sua dissertação. Em todo parágrafo estou lá, observando algo relacionado ao tema, o que impede de fugir do tema. Mas é na hora do desenvolvimento que você precisa, em 2 ou 3 parágrafos, isso cria uma relatividade em relação ao tamanho da letra. Vocês não imaginam quanto o tamanho da letra influi nessa argumentação entre 2, 3 parágrafos. Minha letra é bem pequena. Há alguns que, numa página de 30 linhas, escreva 4 parágrafos argumentativos. Eu acho ideal de 2 a 3, Fica ali numa média muito interessante. E é ali, nesses parágrafos do desenvolvimento, que a argumentação precisa ocorrer. Tá bem? Notem que a argumentação vem como justificativa do seu posicionamento. É isso que eu estou procurando. É isso que o tempo todo me faz reler a introdução para perceber o diálogo que você cruzou entre a introdução e os argumentos desenvolvidos. Vejam como eu tenho que planejar antes esses elementos coligados. E lá na conclusão, não deixe de perceber que é a hora em que você vai ratificar a sua posição. Se a sua argumentação foi eficaz,
é óbvio que ali é a hora e a vez da ratificação, da confirmação. Como é o momento terminal do texto, é interessante que a conclusão tenha um pouco de impacto naquilo que você defende, naquilo que foi a sua posição em relação ao tema. Para que, você consiga, na memória de quem lê, realmente, confirmar aquele calcar do valor ali construído. Tudo isso depende muito do poder dos argumentos utilizados ali na parte do desenvolvimento. Assim que eu, quando avaliador, termino de ler a conclusão, eu volto para ler a introdução. Vejam que interessante vocês terem essa preocupação de que a conclusão está dialogando diretamente com a introdução, a ponto de eu terminar a conclusão e voltar para ler a introdução. Ou seja, eu não posso olhar para um texto de maneira nenhuma como se fosse algo acidental, como se fosse algo que pode ou não ocorrer. Não, eu tenho que olhar para o texto e entender que ele é um produto gerado por um conjunto de habilidades que está conformado em estruturas. Então entenda bem a ideia de estruturas, entenda bem o valor do conteúdo construído. O conteúdo nunca é igual candidato a candidato. A estrutura, sim. Montar as estruturas redacionais são muito iguais. Agora, o conteúdo é ímpar, personalizado. Ninguém faz igual a ninguém. Por isso que ele tem, sem dúvida alguma, um pouco de valor acima de todas as outras coisas avaliadas. Tá bem? Treine, porque o treino produz o escritor. Então leia quando ler um texto, leia com a visão crítica de quem quer aprender por que aquele texto é bom, por que aquele texto é eficaz. Entender paragrafação, entender a passagem de uma ideia para outra, tudo isso nos amadurece em relação ao texto. Não perca de vista que um avaliador ele está de olho em seu conteúdo em relação ao tema. Nunca perca de vista o tema. E eu leio cada parte da sua redação em busca de estruturas construídas. Para que serve uma introdução? Para que serve um desenvolvimento? Para que serve uma conclusão? São respostas que você precisa ter aqui e agora, neste momento de treino de produção. Porque lá, na hora da avaliação, eu, se estivesse lá como avaliador, estaria julgando exatamente qual foi a sua atuação em cada um desses componentes. Ok? Treine. Redação é um pouco de inspiração e muito mais de treino. Valeu!